Através do trabalho da nossa irmã Kátia Faria, transmitida aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, ela nos conduz numa viagem sobre as orientações da irmã Joana de Ângeles. Trabalho simplesmente excepcional. E nós convidamos você para esse trabalho que vamos apresentar na sequência, ou reproduzir aqui na sequência, na página Estação da Luz Espírita, o programa da Web Rádio Cristo Consolador. Joana de Ângeles, a psicologia do amor, segundo Joana de Ângeles, sexo e reprodução, comportamento sexual e conduta moral. Apresentação de Kátia Faria, do Rio de Janeiro, na Web Rádio Cristo Consolador, reprodução aqui na página Estação da Luz Espírita, que não tem fim lucrativo. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Convidamos você para essa viagem. Muito obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Olá, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos começar uma nova etapa que eu vou falar para vocês. Então, em primeiro lugar, nós vamos fazer uma pequena prece, porque é sempre bom a gente pedir a ajuda dos amigos espirituais, dos nossos protetores, né? Então, vamos entrar nessa sintonia gostosa, elevando os nossos pensamentos a Deus, que é o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre querido, farol das nossas vidas, a Joana de Ângeles, que traz para todos nós essas lições tão preciosas. Agradecemos a assistência amorosa desses amigos queridos e pedimos que sejamos todos, encarnados e desencarnados, abençoados nesse momento, sentindo as vibrações do mais alto. Obrigada, Senhor. Fica conosco. É tão bom estar contigo. Nós terminamos uma parte do que a gente tinha, assim, de assuntos que gostaríamos de conversar, né? Mas hoje nós vamos dar início a um livro também de Joana de Ângeles, mas que também foi organizado pelo Luiz Fernando Lopes, que é Amor e Sexualidade, a Conquista da Alma. Tá? O que ele fez? Esse rapaz é uma preciosidade, gente. O que ele fez? Ele pegou, ele garimpou todas que ele pôde descobrir, todas as mensagens de Joana de Ângeles a respeito de aspectos da sexualidade e amor e relacionamento. São 75 questões, 25 de aspectos da sexualidade e 52 envolvendo amor e relacionamentos. Mas o prefácio foi escrito por Joana de Ângeles. Esse livro é de 2018, onde eu só vou ler o finalzinho do que ela fala sobre a obra. Ela diz que na presente obra, ela fala o nosso coordenador, que é o nosso querido aqui, Luiz Fernando Lopes, ela diz que ele retirou o material de um volumoso repertório de livros produzidos pelo médium, o Divaldo, para convidar os leitores à reflexão em torno da consciência em relação ao sexo
e ao seu uso. E ela diz mais. Ela diz que são páginas vivas de ocorrências reais, interpretadas à luz do Espiritismo e dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Então, ela no final, ela diz: formulamos votos de que elas possam confortar, orientar e servir de exemplo a todos aqueles que nos honrarem com a sua leitura e consideração. Salvador, 23 de julho de 2018, Joana de Ângeles. A delicadeza com que a querida mentora agradece honradamente aqueles que lerem, né, e considerarem a obra. É uma humildade que temos que aprender, né? Então, nós vamos falar hoje sobre sexo e reprodução, comportamento sexual e conduta moral. Hoje nós sabemos, vimos percebendo até a nível do nosso próprio trabalho, como as questões da sexualidade, todas essas questões estão vindo com muita força, né, sendo muito debatidas. Hoje, até algumas faculdades já fazendo cursos de extensão, pós-graduação, na área da sexualidade humana. Não poderia ser diferente, 2018 foi ontem, né? Então, ele trouxe todo um repertório de temas onde Joana referenda, Joana assina o livro que possa trazer para nós, como ela diz, conforto, esclarecimento. Então, nessa lição, Sexo e Reprodução, a Joana nos fala, eu vou só dizer onde está esse tema, viu? Podem anotar aí, é no livro da Joana, No Limiar do Infinito, na 6ª edição de 2016, no capítulo 9. Ela fala sobre esse assunto, esse tema. Então, ela nos fala que dos mais complexos na organização física do homem são os fenômenos da sexualidade, que tem como fulcro o centro genésico, encarregado do ministério sagrado da reprodução da espécie. Em razão disso, e porque tem a sua finalidade especificamente definida, o sexo e as suas funções é digno de elevado respeito. Constituído por uma engrenagem de alto porte e delicada formação, não pode sofrer uso indevido sem que destrambelhos do equilíbrio emocional passem a secundarizar-lhe as expressões. Nós, apenas nesse parágrafo, a Joana está falando do sexo, não da sexualidade, nesse momento. Então, ela diz que as suas funções genésicas, não é? É digno de elevado respeito, porque, imagine, dentro de nós, né, dentro da mulher, é gerado uma vida. Somos todos co-criadores com Deus, o homem e a mulher, porque é a partir dos dois que nasce um, e às vezes até muitos, não é? Quando vem gêmeos, trigêmeos e vários mais. Mas vocês vejam que responsabilidade por esse centro genésico, o cuidado que devemos ter com a nossa saúde, para que possamos ter aquelas que ainda vão gestar, terem qualidade na sua gestação. Então, ela diz que repositório de inexcedíveis emoções, olha o que ela vai dizer, o pensamento é fator
preponderante para o mistério a que se destina. E ela já vem falando isso em outras obras, e a gente vem falando isso nos outros temas, que a Joana fala da importância do pensamento, do impulso simples e primário dos fins procriativos, deve obedecer o quê? A um código de ética moral, a fim de que não aconteça o quê? Não se envileça, nem sofra perturbações. Graças às leis de equilíbrio que regem a vida, é compelido à submissão da mente que o governa. Então, existe uma mente que governa tudo isso, evitando-se que a sua utilização inconsequente produza danos de difícil reparo na sua delicada organização. Então, quando ela diz que o repositório das inexcedíveis emoções, que é o pensamento, olha aí, ela diz aqui que a submissão da mente que o governa, evitando-se que a sua utilização inconsequente vá produzir danos, consequências inesperadas, não é? Na organização, que é muito delicada. Quem conhece um pouco de biologia, de fisiologia, pode ir, se não conhece, vai no mapa e vai ver a delicadeza desse sistema genésico, tanto da mulher como do homem. Não possuindo sexo conforme os padrões da morfologia humana, os espíritos se reencarnam, ora como num outro tipo de comportamento masculino ou feminino, adquirindo experiências que dizem respeito especificamente a um ou a outro gênero de vida. A Joana não está aqui se referindo a questões de gênero, nada disso. Ela está falando aqui para ficar muito claro que não tem nada tendencioso no que ela diz, tá? Porque eu sei que agora, com essa questão LGBTQIA+, as pessoas, tudo elas podem interpretar de uma maneira que seja preconceituosa, e de jeito nenhum. Ela diz que, conforme os padrões da morfologia humana, como são os seres humanos, os espíritos vão reencarnando, ora num comportamento, ora em outro, masculino ou feminino, adquirindo experiências que dizem respeito especificamente a um ou a outro gênero de vida. Porque, gente, as aptidões para uma reencarnação na masculinidade ou na feminilidade são sempre. Eu gosto, às vezes, de fazer uma ênfase, porque quando a Joana fala todos, são sempre, é porque é sempre. São sempre o resultado da conduta na forma anterior, que o espírito vitalizou e na qual coletou conquistas e prejuízos que cumpre multiplicar ou reparar a sacrifícios que se impõem no cadinho regenerador da carne. Então, ela quer dizer que é importante, independente do sexo, não é? Que se nasça do gênero, é importante que a gente experimente. Essas experiências são boas para nós, espíritos que ainda estamos a caminho. Então, ela está dizendo aqui que vem como resultados de vidas passadas. Então, ela diz que, desencarnando, mantém o ser espiritual a aparência das roupagens da vida imediatamente anterior. E, por motivos óbvios,
ou aquela na qual adquiriu mais expressiva soma de conquistas, em que imprimiu segura diretriz evolutiva e a qual é reconhecido. Então, a gente sempre adquire, mantemos, né? Não é sempre, mantemos a aparência anterior ou aquela nas quais a gente adquiriu mais expressiva soma de conquistas. Agora, nas regiões mais densas do mundo espiritual, aqui a gente tem que fazer, eu gosto sempre de fazer umas associações que eu penso o seguinte, que eu vejo, Joana, nós, não é? Vocês acho que vocês todos concordam que a gente diz assim, lá embaixo no umbral, ou nas zonas umbralinas densas, lá em cima, nas colônias, como isso não existe, a gente tem que aprender com Joana quando ela diz: nas regiões mais densas do mundo espiritual, onde há maior dependência de expressões materiais do orbe terreno e mais significativa necessidade de que das sensações físicas, alguns espíritos se apegam inconscientemente às reminiscências das roupagens que despiram, mesmo não admitindo sequer a hipótese de haverem vivido com outra forma ou virem a renascer nela. Porque ela diz que, imantados, que nós ficamos, as paixões absorventes e viciosas, conservam conceitos errôneos e mantêm opiniões falsas sobre a forma pela qual se manifestam as aptidões e os impulsos da sexualidade. Então, agora a gente já sabe que a forma correta, né, de falar é sempre nas regiões mais densas. Nem aqui, nem acolá, não existe, né, um lugar específico geográfico, como a gente imagina. Se nós formos pensar no planeta, não tem acima de... O planeta está no universo que é, né, em volta, entre aspas, do nada, e o nada não existe, é claro. Mas aí a gente vai dizer, aí a gente pode pensar só uma coisa, só se fosse dentro da Terra, né? Aí a gente vai dizer dentro ou fora da Terra, mas não é isso também que os espíritos falam sobre zonas mais densas ou menos densas. A gente vai falando um pouco assim, eu sei que a maioria tem bastante conhecimento, mas a gente sabe que às vezes circulam pessoas que por curiosidade vêm assistir e não entendem e podem ficar preocupadas. Não é? Então a gente procura esclarecer bastante, dentro também do nosso pequeno conhecimento. Eu sou aqui uma estudante, fazendo uma troca de reflexões com os queridos amigos e amigas que têm a paciência e a caridade. Aí eu vou dar uma de Joana, e não me dê a honra de vir aqui eu conversar, falar um pouco daquilo que eu acho importante a respeito desse tema que eu considero de muita relevância. Então, ela diz que pode-se mesmo dizer que a sexualidade é um estado de espírito, se considerarmos que, extrapolando a constituição físico-morfológica, o ser vive conforme as reminiscências fortes que se lhe imprimiram na memória e condicionaram o vestuário orgânico de que ora se utiliza para o compromisso evolutivo. Eu acho assim sensacional quando ela toca nisso, gente. Aqui tem uma sutileza entre linhas, né, subentendido, quando ela fala
que a sexualidade é um estado de espírito. Aí, sem julgar. Por quê? Ela diz que, se considerarmos o extrapolar a constituição físico-morfológica, o ser vive conforme as suas reminiscências fortes que se lhe imprimiram na memória e condicionaram o vestuário orgânico de que ora se utiliza, por um compromisso, não é, evolutivo. Bom, há uma infinidade de espíritos que, realizando demoradas vilegiaturas em determinado tipo de sexo, olha, isso eu acho importante, hein? Plasmam no mundo íntimo as injunções da situação de tal forma que, encaminhados ao labor noutra tipologia, alguém que vem como homem, na polaridade masculina ou feminina, por muito tempo, como ela está dizendo aqui, traem de trair a posição interior, revelando toda a gama de aprendizagens que lhes fizeram condição natural. Agora, não nos referimos aqui às extravagâncias morais que muitos se permitem, tampouco aos problemas que reportam a sexualidade nas suas diversas exteriorizações. Então, eu não preciso explicar isso aqui, não é? Ficou muito claro quando nós estávamos falando de feminino e masculino. Aqui ela está se referindo ao capítulo 6 capítulo 6, Sexualidade, do livro Após a Tempestade. Então, tudo aqui tem o referendo, né, de onde foi trazido, de onde foi compilada a mensagem. Então, como ela não está falando aqui da condição das extravagâncias, ela está falando aqui, ela não está se referindo às extravagâncias morais que muitos se permitem, olha só, independente das pessoas acharem que porque elas trazem num determinado tipo de sexo, porque elas demoraram muitas vivências no passado naquele gênero feminino ou masculino, onde elas precisam vir em outro sexo, né, que são a genitália, feminina e masculina, a gente não pode julgar, vamos dizer, essa traição à posição interior, quando a pessoa, revelando toda a gama de aprendizagens que lhe fizeram condição natural, e muitas vezes as tendências do passado, no feminino ou no masculino, podem ser pregnantes, sim. Agora, ela está dizendo das extravagâncias morais. Aí eu volto a dizer, extravagâncias morais podem vir tanto num sexo quanto no outro, tá? Tanto o homem como a mulher podem trazer do passado não é? De devassidão, vamos dizer assim, podem trazer tendências para outros comportamentos. Então, ela fala que, como consequência do impositivo mental sobre a organização fisiológica, podem ocorrer alguns distúrbios na emoção do indivíduo, que facilmente devem ser corrigidos pelo equilíbrio moral, pelo pudor, pelos ideais de enobrecimento que a si se imponha, não os outros, mas nós é quem devemos nos impor. Os abusos praticados
numa organização sexual, impõe limites, constrangimentos e torpezas que exigem uma indispensável retificação na reencarnação imediata. É natural isso, gente. Então, quando, sob a constrição de várias conjunturas aflitivas, ela diz, se derrapa o espírito em novos compromissos viciosos em forma de fuga ou de corrupção das elevadas finalidades, volvendo a espiar, mediante a mudança de morfologia, sob a difícil impulsão que se encontra na alma e a prisão na roupagem que lhe não responde ao anseio. De forma alguma, porém, nada justifica a utilização indébita da organização física na cata de prazeres mesquinhos e perturbadores, que mais complicam a situação do espírito ali reencarnado, oferecendo margem às conexões obsessivas de entidades viciosas e infelizes da erraticidade inferior. Quando muitas vezes atendemos, não é, através do setting terapêutico, de estudo de caso, dentro de uma supervisão, em que nos defrontamos com clientes, né, com pessoas que trazem em si essa forma de loucura, de utilização da sua organização física atrás de prazeres mesquinhos, perturbadores, vulgares. Ali, muitas vezes, eu percebo claramente os sinais de obsessão. Quem iremos atrair com esse comportamento, diferente daquele que nós falamos de uma situação em que o casal precisava ajudar, ia ter um reencarne, lembram? E aí os espíritos limparam todo o ambiente daquele quarto, daquele leito, e aguardaram, não é, a injunção carnal, aguardaram tudo com o maior respeito, e só entraram no quarto do casal quando o espermatozoide já começou, não é, a sua viagem para a fecundação, para que eles pudessem, não é, trabalhar lá em questões espirituais, e tanto que o próprio Divaldo relata que ele viu até a cabeça do espírito reencarnante dando como se fosse um tchau para ele, ó, tô indo, e mergulhando naquele sono, não é aparente. Então, vejam bem, isso é uma coisa. Agora, um prazer mesquinho, perturbador, os casos de abuso sexual, de vícios sexuais, de sexo compulsivo, vai oferecer margem, sim, a essas conexões obsessivas, gente. Igualzinho a bebida, as drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, os vícios na comida, no jogo, em compras, todas esses comportamentos perturbadores, eles vão oferecer para nós essa margem dessas conexões. Nós vamos atraí-los, né? Esses espíritos que se locupletam na bebida, na comida, no sexo. Então, nós sempre
teremos que estar vigilantes no nosso comportamento, nos nossos vícios mentais de pensar mal do outro, de fazer fofoca, de agredir. Também vamos dar margem a essas conexões viciosas desses espíritos, porque tudo que é ruim atrai o que não é bom. Agora, tudo que é bom só atrai o que é melhor ainda. Há uma grande diferença. Tudo é uma questão, vamos voltar lá em Jesus e Atualidade, é uma questão de decisão nossa em relação às nossas escolhas. Então, ela fala que no imenso encadear. Gente, perdão, agora eu, com esse resto de resfriado, de gripe, eu estou com pigarro, até parece que eu fumo. Coisa horrorosa, gente. Olha que eu estou bebendo rios d'água. No imenso encadear das experiências na sexualidade, o espírito engendra pelo comportamento a que se permite. Eu gosto dos termos da Joana. Pelo comportamento que nós nos permitimos, presídios de sombras ou campo iluminado, para a ação libertadora nas reencarnações porvindouras. Então, o que nós escolhemos? Presídios de sombras ou campo iluminado? Façamos uma visualização, né? Depois, quando for refletir, o que eu quero fazer? Né? Eu quero ficar presa nas sombras ou eu quero me iluminar em campos maravilhosos? Então, à medida que vencemos as más tendências, né? Que o homem vence as más tendências e santifica as aspirações, o que vai acontecer? Constrói os futuros implementos de que se utilizará no cárcere da carne, porque cárcere nós já estamos, quando reencarnamos. Nos tentames que a evolução impõe. Assim, as perturbações da forma e as anomalias nela reveladas são processos regeneradores que as leis disciplinares da vida estabelecem, a fim de que os calcetas se reabilitem e os defraudadores da ordem se reeduquem. Joana, graças a Deus, espíritos como ela e outros não ficam jogando pedra nesses comportamentos, mas mostram para nós que vimos depois, em novas encarnações, em perturbações da forma, anomalias, que são processos regeneradores. São as leis disciplinantes. As acomodações e permissividades de que o homem procura utilizar-se para justificar, porque a gente ainda justifica os desequilíbrios e deslizes morais, por mais se apresentem aceitos esses desequilíbrios, tá? Porque o que a gente está vendo aí é uma aceitação disso e se tornem sociais. Não o desembaraçam das condições de atentado às funções corretas da vida, tornando mais inditosas as suas vítimas. Eu não vou dizer que são comportamentos aceitos por todos, mas muita gente apoia e frequenta e aceita o comportamento do voyeurismo, do sexo grupal, do ménage à trois. A gente vê isso tomando, o que me assusta, é tomando uma forma de aceitação tranquila. Não é que a gente vá julgar, como ela diz aqui, esses espíritos estão construindo para eles desditos. Mas, a gente começar a pensar que isso pode passar a ser natural, esse comportamento, né? É como se fosse uma volta, não é a Sodoma e Gomorra,
Então, ela diz que as acomodações e permissividades de que o homem procura utilizar-se, né, para justificar esses desequilíbrios vão tornando mais inditosas as vítimas. Nós nos tornaremos vítimas disso tudo. Somente, agora de novo Joana afirma, somente a utilização correta da sexualidade, sob a inspiração do amor e objetivando a família, correspondem à harmonia da emoção e ao bem-estar do equilíbrio nos processos da comunhão física. Igualmente, a conduta vazada em atitudes de disciplina e o salutar comportamento afetivo proporcionam as satisfações de plenitude, pelas quais todos se afadigam no mundo, não raro pelos tentames escusos nos quais se frustram. Então, ela reforça que as viciações não são do corpo, mas do espírito que nele habita. A gente, até pouco tempo atrás, quando não conhecíamos o espiritismo, o que se dizia para justificar as quedas morais? E se justifica até hoje, porque não é a maioria, infelizmente, que não é a maioria ainda que pensa assim, dizendo que a carne é fraca. Sendo atrasado, facilmente o espírito se condiciona a determinados tipos de gozos, que se convertem em seus dominadores e de que não tem força para se libertar, repetindo as jornadas terrenas em desesperadas buscas ao fugidio prazer a que se acostumou. Porque esses prazeres são fugazes, eles acabam rapidamente, igual a qualquer vício. Qualquer um. Você sente aquele bem-estar, que eu não sei qual é, de você usar drogas e ver um barato qualquer. Também as descompensações sexuais vão trazer esse barato também, os gozos profundos de todas as formas. Tal ocorrência não vige apenas nas pessoas ignorantes. Isso é que eu ia comentar. Mas também sucede nas intelectualizadas, que, não obstante o patrimônio cultural de que se fazem portadoras, não lograram a correspondente ascensão moral. Quer dizer que pode ser aquele que ignora intelectualmente, é ignorante intelectualmente, e aquele que é intelectualizado. A questão aí não é o intelecto, e assim o assado, mas é a questão da não correspondência, né? A não ascensão moral. Tanto aquele que é ignorante como aquele que conhece não tem ascensão moral com esses comportamentos viciosos. Então, raramente, veja bem, raramente, mas pode não ser, não é? O espírito consegue, numa mesma vida, evoluir pelos sentimentos através da inteligência, sendo mais comum realizar um tipo de conquista numa etapa e o outro em posterior tentame. Eu li em algum momento em Obras Póstumas que Kardec fala alguma coisa nesse sentido da evolução numa encarnação com esses nossos defeitos, vamos dizer assim. Quando ela diz aqui, não dá numa encarnação só, raramente, você dá aquele grande salto quântico. Nossa, né? Maria de Magdala,
Paulo de Tarso e outros mais, mas não dá. É uma etapa. Então, Kardec e um amigo antigo, palestrante, falou a mesma. Ele primeiro falou quando eu ouvi. Quando eu fui estudar obras póstumas, eu falei assim, ele tirou daqui de obras póstumas, porque eu achei coerente. Por exemplo, um homem ou uma mulher, um ser encarnado, ele é um ladrão e assassino. Desencarna. Aí, dentro de tudo aquilo que ele fez, ele volta. Mas, como ele não venceu todo o processo, ele não mata mais ninguém, mas ele ainda rouba. Mais ou menos isso, entendeu? Aí a gente vai dizer assim, ele não evoluiu nada. Como o espírito não retroage, ele evoluiu. Ele rouba, mas pelo menos não está matando mais. Agora, se ele mata, rouba, estupra, não é? Aí se ele vai deixando, cada etapa, um defeito, né? um vício moral, nossa, ele está ganhando, sim. Ele está melhorando. Os espíritos consideram assim. Quem somos nós para não considerar também? Até porque nós, graças a Deus, já não temos esse comportamento. Nem matar, nem roubar. Mas temos outros. Então, de uma vez só, a pessoa não deixa de ser fiscal da vida alheia, mentirosa, invejosa, fofoqueira, ciumenta, possessiva. Olha só, sem ser nada que eu citei aqui é punido pelas leis terrenas. Quem é que vai preso por quem vê juntos? Mas, se nós vamos reencarnando e vamos melhorando, claro que não precisa vir. Essa encarnação só não vem o ciumento, mas vem fofoqueira, mentirosa. Não é assim também. Podemos eliminar um monte de defeito aí, que está incluído um no outro. Podemos. O orgulhoso pode não vir mais egoísta quando ele consegue, não é, trabalhar esse orgulho. Então, às vezes, um defeito está... Eu gosto de fazer associação. Lembrem, não tem na faculdade matérias que pegam outras. Quer ver uma que é famosa, mesmo nós não sendo, alguém não sendo da área, eu não sou da área. Por exemplo, quem faz matemática, engenharia e outras matérias pesadas, física, tem uma tal de matéria chamada cálculo. Aí tem, dependendo da cadeira, da faculdade, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, sei lá qual cálculo. Aí você passa por cálculo 1, vai para o 2. Mas se você não passa no 1, tu fica presa no 2, no 3, no 4. Aí você consegue, depois de várias vezes, passar para o 2. Aí repete o 2. Aí não fica preso o 3, o 4. Então, se a gente pensar nesses vícios nossos, nessa coisa do egoísmo, da vaidade, do orgulho, também vamos ficando presos, mais ou menos por aí. Eu só queria dar só para a gente poder visualizar os nossos defeitos e pensar, poxa vida, se amanhã eu não vier mais egoísta, pensar mais no meu próximo, eu já posso não ser mais arrogante, eu já posso eu não preciso mais ser tão ciumento. Se a gente trabalhando lá do outro lado, hein, gente? Não é aqui. Né? Vamos ver que a gente estivesse lá trabalhando à nossa volta e adquirindo estudo, trabalhando, né, lá entre nós com as terapias espirituais, porque lá do outro lado tem terapia também. Tem psicólogo. Tem os profissionais que tem aqui, só que melhores. Então, é claro que nós podemos ir vencendo. A vaidade, por exemplo, tem gente que consegue vir cumprir missões maravilhosas e de destaque na área da religião. Eu vou falar de todas para não dizer que eu estou falando de alguém. No espiritismo, no catolicismo, lá no meio evangélico,
no budismo, seja o que for. A pessoa vem, às vezes é um palestrante, ele é um divulgador lá da sua religião. Ele pode fazer trabalhos maravilhosos em prol sociais, da sua religião, dos valores, mas é extremamente vaidoso. Gosta de ser homenageado, de receber placa. Ele é a vaidade, não é? Ah, porque eu faço palestras. É elogiado, acabou-se ali a vaidade. Mas ele melhorou, sim. Quantas coisas boas a pessoa fez e está fazendo, mas ela não consegue ainda deixar de querer que reconheçam aquilo nela. Vocês entenderam agora o que eu estou falando, tá? Por isso é um processo, em etapa. Amanhã a pessoa vê que vai ter que voltar numa situação difícil, sem voz, porque usou muito, né? Foi palestrante, mas usou mal, usou para. Sim, vai descer, pode ser que ele venha gago, não consiga mais ser um grande palestrante. Sei lá, estou aqui, né? Refletindo com todo mundo. Então, ela fala que as viciações de qualquer natureza, e particularmente os transtornos do sexo, não são patrimônio das classes menos esclarecidas, mas de todos os homens que sejam espíritos imperfeitos, nós, e se acumpliciem por desatenção ou rebeldia aos erros que neles ressaltam e os espezinham. Os estúrdios e levianos transmitem ao organismo as vigorosas influências da personalidade condicionada ao prazer espúrio, mergulhando em mais profundos fossos, né? Agora eu não sei aí bem. Profundos fossos, acho que são fossos de que somente a contributo de pesado ônus conseguirão emergir para os recomeços difíceis em penosas experiências expiatórias. Aí alguém vai dizer, tá vendo, Kátia? A Joana está dizendo que particularmente os transtornos do sexo. Então, a pessoa ser mentirosa e levantar falso testemunho, que eu já fui católica, e isso é considerado falso testemunho, um pecado mortal dentro, né, lá do catecismo, se é um pecado, se eu causei danos, até de repente de eu levar à morte ou suicídio de alguém, é tão terrível, eu vou ter que receber o pesado ônus emergindo para recomeços difíceis em penosas expiações, o quê? Experiência expiatória. Se a pessoa pode vir muda, né? Foqueira, maledicente, com a linguinha, destruiu uma cidade. Então, tem um peso grandioso, tá? Então, cumpre ao espírito reencarnado submeter-se aos implementos da sua posição de prova ou de dor, granjeando valores novos que o alcem a normalidade triunfante na função carnal que se deve utilizar para as vitórias sobre si mesmo. As vitórias são sobre nós, no laboratório da vida física. Então, não adianta apontar o dedo para o outro, que ele é isso, que ele é aquilo, e não trabalhar em mim, né? A minha vitória. As aquisições, num como no outro sexo, homens e mulheres, dão ao espírito conhecimentos completos das vivências numa como em outra forma, preparando-o para libertar-se das complexidades decorrentes da sua morfologia.
Perdão, ela fala da sua morfologia terrena, porque com certeza devem existir outras formas em outros planetas, porque não somos só nós, essa beleza, né? Já que o amor nas esferas elevadas se expressa, olha só, olha agora, que o amor nas esferas elevadas, ela não está dizendo lá em cima ou do lado, nas elevadas, aonde são as elevadas? Se expressam diferentemente, mas pelas afinidades afetivas, identidade de gostos, companheirismo e ideais santificados, do que pelos arrazoados das sensações e emoções que acompanham o sexo durante as manifestações carnais. Mas já existem pares que chamamos de pares evolutivos, espíritos esses elevados, mas não são ainda, são elevados porque já alcançam essa maturidade, já alcançaram essa maturidade psicológica, essa maturidade espiritual de se reencarnarem juntos em parcerias, pelas afinidades de gosto, pelo amor. Aí são companheiros, têm ideais, muitas vezes, de virem acolher espíritos difíceis, que vêm para que eles possam ajudar esses espíritos a caminhar. Isso é muito natural. Agora, santuário da vida e altar de bênçãos. O sexo merece alta consideração, representando obra do nosso Pai Criador, por meio do qual a criatura se faz co-criadora. Eu já havia falado isso no início. É tão lindo uma gestação, uma vida que geramos, que nós somos co-criadores, participando dos divinos mecanismos da vida. Porque é com as nossas molequinhas, não é? Com o sangue, com uma parte de nós que vão sendo criadas, né? Desenvolvidas essas vidas dentro de nós. Assim, considerando, embora as vinculações existentes entre o amor e o sexo, o amor verdadeiro e real está acima das manifestações sexuais como atributo da misericórdia divina, na sinfonia das belezas com que a vida se expressa. Imaginemos um casal que tem toda uma vida sexual atuante, estão ali felizes, e se não desenvolve esse companheirismo, essa relação toda não é baseada no amor verdadeiro, se um dos dois fica doente, não tem mais condições de ter uma vida carnal, o casamento acaba por causa disso. A mulher fica doente, ou o homem abandona seu companheiro? Não. Se o espírito já tiver uma maturidade, se for mais evoluído um pouco, ele vai, através das suas afinidades afetivas, dos seus gostos, daquele homem ou daquela mulher, que ele teve tempos muito bons, é tão bom o casamento, que aqueles espíritos ainda vão evoluir mais pelas renúncias ainda, porque muitas vezes pode acontecer em espíritos ainda mais jovens, que ainda sentem toda aquela necessidade, não é? Todos aqueles impulsos naturais da natureza humana. E aí, quando há que se renunciar, muitas vezes, são espíritos que merecem de nós respeito e admiração, né? Que nós devemos reverenciar do exemplo de amor verdadeiro. Ninguém se excuse o esforço do aprimoramento e da ascensão,
porque se encontre transitoriamente vivendo esta ou aquela indumentária física. Podemos nos rebelar, porque depois de séculos sendo homem, eu vir mulher, ou o contrário, séculos vindo mulher e eu venho homem, ou esteja sob a imposição restritiva de tal ou qual satisfação, frustrado ou impedido, ansiando pela maternidade, desejando a paternidade que não chega, sofrendo as severas restrições à usança das forças sexuais, que eu estava falando, dando exemplo agora. Então, ela finaliza dizendo o seguinte: das experiências conseguidas nas sucessivas reencarnações, na diversidade da forma, retira o espírito as luminosas conquistas que o elevam acima das dependências orgânicas e das vicissitudes humanas. Então, eu vou ler mais um trechinho da introdução da Joana no prefácio, antes, quando ela fala da presente obra, não é? Mas ela diz aqui, para a gente considerar, que a gente possa considerar qualquer mal-entendido que alguém possa não ter compreendido bem. Então é ruim ou é pecado, é isso? Não, nada disso foi dito. Ela diz: quando bem atendido pelas emoções do amor, porque nós fazemos de válvula de escapamento de conflitos psicológicos, de diversa natureza, nós, muitas vezes, nos voltamos para o sexo incontrolado, deixamos-nos envolver por uma libido desequilibrada, mas ela diz, quando bem atendido pelas emoções do amor, consegue indiscutíveis resultados de prazer e do progresso humano ao estimular no rumo das emoções mais nobres. Ao inverso, todavia, quando frustrado, imediatista ou adquirido de maneira incorreta, responde por males incontáveis. Então, eu vou lembrar aqui, para a gente finalizar, que é muito interessante quando nós estamos fazendo um programa de dieta, de alimentação, de restrição, ou seja de restrição a qualquer coisa. Aí que se diz assim para a pessoa, olha, mas nada é proibido, tá? Se a pessoa quiser comer, não quiser fazer as imagens mentais, não quiser fazer os exercícios mentais para identificar os sabotadores, identificar as crenças limitantes da comida. A comida conforta, comer é muito bom, e aí vai lá e enfia o pé na jaca. Aí a gente diz assim, nada proíbe. Agora, as consequências são suas. Não é verdade? Quando pisar na balança, quando vê que aquela roupa tão querida que ele espera que volte a caber, não entra. Então, a gente vai ter, gente, que responder sempre pelos nossos atos. É a questão das escolhas que fazemos, nossa decisão. Então, mais uma vez, fica para nós essa reflexão. Vamos pensar sobre isso, vamos refletir sobre que decisões, não só no sexo, mas em que decisões estamos tendo para caminhar nessa estrada infinita, né, da evolução espiritual, já que nós somos imortais. Então, vamos pensar nisso, que a gente dá tempo da gente mudar, viu? As nossas más escolhas por boas escolhas. Gente, uma grande noite para todos nós. Que Jesus abençoe os nossos
propósitos nessa vida e que possamos cumprir dentro das nossas possibilidades tudo aquilo que pudermos fazer de melhor para nós, em primeiro lugar, para podermos ajudar o próximo. E só assim vamos encontrar a verdadeira felicidade. Boa noite a todos, sejam abençoados. Não esqueçam de dar o like, compartilhar, tocar no sininho, para que mais pessoas possam vir ao nosso canal. Fiquem com Deus, Deus nos acompanhe, que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.